Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Patrícia, esse é o Because I Read, nosso canal de bate-papo literário. Sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos já no último domingo do mês de agosto. Esse ano está voando, literalmente voando, cada minuto, cada segundo, né? Não tem mais pernas, agora o tempo tem asas. E a gente está sempre trazendo aqui no nosso canal, no último domingo, a resenha da nossa leitura conjunta do mês. O Because I Read, para quem não sabe, para quem está chegando aqui agora, nós fazemos uma leitura conjunta todo mês. Agora em novembro já vai completar 2 anos de leitura conjunta. A gente tem um grupo de discussão no WhatsApp, onde a gente faz, onde a gente coloca nossas impressões, a gente troca ideias, a gente tira dúvidas sobre nossa leitura. É um grupo exclusivo para a leitura conjunta. A gente não aborda outros assuntos, outros livros, é exclusivo para o livro que a gente está lendo na leitura conjunta daquele mês. E é uma troca maravilhosa, foi uma experiência que a gente começou praticamente por acaso e que deu muito certo. Então todo mês a gente tem lido, feito uma leitura. E como é que funciona? Normalmente eu trago aqui, e eu vou estar mostrando para vocês hoje aqui no final do vídeo, eu trago opções para a leitura do mês seguinte. Hoje eu vou estar trazendo as opções. Eu escolho algumas literaturas, normalmente eu trago alguma coisa meio variada, mas sempre, praticamente, sempre não, já teve vezes que não foi, mas 90% do tempo é alguma história de ficção, tá? A gente já teve uma leitura que foi não ficção, mas 90% do tempo é alguma história de ficção. E eu trago aqui opções para vocês, e vocês escrevem aqui nos comentários qual livro que você gostaria de estar lendo, discutindo, compartilhando essa experiência com a gente no próximo mês. Eu trago aqui, eu trago sempre também as opções lá pro Facebook, pro nosso grupo, Because I Read lá no Facebook. Eu posto sempre também as opções, eu faço um reelzinhos, eu faço uma postagem lá no perfil do Instagram do Because I Read. E os links estão todos sempre aqui embaixo, pro nosso perfil do Instagram, pro nosso grupo do WhatsApp, para o nosso grupo de discussão do WhatsApp, para o nosso grupo no Facebook. E se vocês quiserem dar uma olhadinha, eu tenho as resenhas antigas do Because I Read que não estão aqui, não estão em vídeo, mas estão lá. Dá uma olhadinha lá, é um cantinho, tanto no Facebook quanto no Instagram. É um cantinho que eu trabalho com muito carinho. Não tenho tempo para postar muita coisa, mas eu não estou preocupado com algoritmo, com nada disso. O negócio, para mim, é compartilhar minhas experiências literárias com vocês, ouvir a opinião de vocês, fazer essa troca. E é por isso que a gente está aqui também. E a leitura escolhida do mês de... A gente está em agosto, né? Calma, Patrícia. Do mês de agosto, que vocês me ajudaram a escolher, foi, para variar, um livro de contos, porque a gente praticamente não lê contos aqui. E a gente leu Antes do Baile Verde, que é uma coletânea de contos dessa maravilhosa autora, que é a Lígia Fagundes Telles, né? Foi uma leitura que me surpreendeu muito. Não que eu achava que não fosse ser bom, eu já li outras coisas da Lígia Fagundes Telles. Eu já li Ciranda de Pedra, eu tô com outros livros dela aqui para ler também, mas eu não esperava que ela fosse tão boa contista. Não, sabe, que fosse assim, uma contista de excelência. Que ela é uma boa escritora, eu já sei, mas eu não esperava que ela fosse uma contista de excelência. E ela é. Ai, que bom, sabe? Eu fico muito feliz que essas leituras conjuntas às vezes me tiram da zona de conforto. Às vezes vocês escolhem algum livro que eu tenho, mas que eu nem estava pensando em ler, ou estava postergando. De repente ele vem para a leitura conjunta e 99% do tempo tem sido uma experiência maravilhosa. Então a gente leu esse mês Antes do Baile Verde, da Lígia Fagundes Telles. Como eu não fiz nenhum vídeo dela aqui, eu vou falar um pouquinho só sobre a Lígia. Lígia é uma escritora brasileira, né? Infelizmente ela já faleceu. Ela nasceu em 1918, faleceu ano passado, em 2022. Ela é paulista, né? Ela é criada na capital, né? Paulistana mesmo. Criada em São Paulo, nasceu e morreu em São Paulo. E ela era considerada a dama da literatura brasileira, né? A Lígia deixou pra gente uma vasta obra literária. Graças a Deus, a gente tem bastante opção aí para quem quiser ler a Lígia. Como eu já falei para vocês, que eu li recentemente foi Ciranda de Pedra. Eu me lembro quando eu era pequenininha, teve a novela, né? Acho que já fizeram até 2
adaptações para televisão da Ciranda de Pedra. Eu nunca me esqueço dessa novela. E tem outros livros dela que eu quero ler. Mas esse aqui, Antes do Baile Verde, é uma coletânea de contos. Tem Seminários dos Ratos também, que é uma coletânea de contos. Antes do Baile Verde foi publicado, peraí, vamos lá, em 1970 e ganhou e ela por esse livro ganhou o Prêmio Internacional de Escritoras lá na França. Mas eu tô botando o carro na frente dos bois. Vamos ainda voltar um pouquinho aqui na história da Lígia. A Lígia era romancista, né? Ela tem romances e contista. Ela era membro da Academia Paulista e da Academia Brasileira de Letras. Ela vagou uma cadeira quando ela faleceu. Ela ganhou o Prêmio Camões, que é um prêmio português, se não me engano, e a Ordem do Mérito Cultural também. A Lígia é uma escritora extremamente reconhecida pela sua obra, né? E o que mais aqui? E é isso, né? E ela era formada, olha a formação dela, gente. Ela se formou na faculdade em Educação Física e Esporte. Essa era a formação acadêmica da Lígia, né? Mas aí então, voltando agora então para o nosso livro, Antes do Baile Verde é uma coletânea de 18 contos que a Lígia fez. Ele já foi publicado algumas vezes, mudou de editora. Acho que primeiro ele foi publicado com 20 contos, se eu não me engano. Depois ela tirou alguns, passou acho que para 16. E agora a gente está nessa edição aqui, que são 18 contos que ela escolheu. Eu pesquisando, né, sobre esse livro aqui, as resenhas, os comentários, eu vi que ela modificou ao longo do tempo, desde a primeira publicação até hoje. Ele está um pouquinho diferente, além do número de contos, eu acho que ela incluiu contos, se eu não me engano, e alguns contos ela deu uma mexidinha. Mas, gente, tá um primor isso aqui, sabe? Tá, assim, uma coisa maravilhosa. Falou muito comigo enquanto leitora, me serviu muito. E o que a gente tem aqui, né? Como eu já falei... e outra coisa, eles estão em ordem cronológica. Eu não sei se em relação a publicação não, mas a autoria mesmo, né? Na ordem que ela escreveu. Eu acho que tá do mais moderno para o mais antigo, se eu não me engano, tá? Ou ao inverso, mas acho que é do mais moderno, do último a ser escrito para o mais antigo, o primeiro que foi escrito. Então, a Lígia vai trazer aqui várias histórias, situações, na verdade, né? Conto é uma coisa assim que eu tenho muito livros de conto em casa, mas eu demoro a pegar conto para ler. Porque o conto às vezes é uma coisa que me dá agonia, porque às vezes fica aquela coisa meio inacabada, às vezes a gente cai de paraquedas no meio da história. E eu às vezes demoro, apesar que eu acho que conto é uma porta de entrada muito interessante para você conhecer a obra de algum autor, né? E tem vários autores que eu quero ler outras coisas, novelas, romances, ensaios, mas eu escolhi sempre, eu tenho vários livros de contos de vários autores aqui, mas demoro a ler, né? Porque por causa disso, às vezes eu me sinto meio desconfortável caindo de paraquedas. E esse desconforto absolutamente não aconteceu aqui no Antes do Baile Verde, né? Por quê? Porque eu me senti dentro da história, desde o início. Ela me cativava assim, nos 18 contos. Ela me cativava assim no primeiro ou no segundo parágrafo, sabe? Ela vai trazer aqui situações sempre chaves da vida, né? Momentos importantes da vida. E às vezes até não. A maioria é momento importante, mas às vezes é uma situação que é chave, é importante, não pela situação em si, mas pro efeito psicológico, emocional que ele vai ter para a vida daquele personagem. Então não deixa de ser situação chave, né? Mas assim, falando de situações, ela vai trazer aqui momentos de separação, vão ter vários contos que falam sobre casais se separando, vai falar sobre morte, perdão, morte de pai, de mãe, de cônjuge, ela vai falar aqui de filho, ela vai falar aqui de traição, né? Traição conjugal. Ela vai falar de inveja, de frustração.
Normalmente as histórias vão envolver o círculo familiar, irmão, pai, mãe, filho. Vai ter assim alguns contos aqui, eu senti uma pegada assim meio gótica, sabe? Meio sombria. Alguns eu senti assim aquele dedinho do fantástico. Então uma das coisas mais interessantes aqui é que você começa a ler o conto, além de ele te envolver desde o iniciozinho, eu ia muito sem saber o que eu ia encontrar, né? E é aquele negócio, né? Eu não gosto de passar por situação assim, lendo, de sofrência extrema, assim, mesmo que esteja muito dentro do contexto da história, como por exemplo Guerra e Paz, não tinha como eu ler Guerra e Paz sem passar por todos os momentos e as consequências e toda a experiência da guerra. Mas assim, eu não gosto de ler um livro que é todo sofrência. E eu fiquei assim, ai meu Deus, será que esses contos aqui vai ser só sofrência, né? E apesar de trabalhar esses assuntos importantes e difíceis, uma coisa que eu achei muito bacana, ela deixou aqui, em cada conto em aberto, para o leitor criar a sua própria história, para ele imaginar o próprio desfecho, né? Ela botou na pauta, ela botou na mesa as situações, as reações, até os pensamentos. Mas quem chegou às conclusões de por que os personagens pensavam e agiam daquela forma e até a consequência daquilo após, né, o fechamento do conto, no que aquilo ali vai dar, né, o que vai acontecer a partir daí, né? Ela deixou isso pro leitor. Então eu achei isso assim uma sacada de gênio. Eu sei que conto normalmente, né, ele traz essa possibilidade, mas ela fez aqui de uma forma, gente, que me, sabe, ela deu vários ingredientezinhos durante o conto, ela dava várias pistas, vamos dizer assim, mas ela não chegava a nenhuma conclusão. Ela sempre deixou para o leitor concluir o que aconteceu ali, para o leitor concluir se aquela pessoa era boa, se ela era ruim, se era um momento, o que estava acontecendo. Olha, e assim, né, eu me senti em cada conto, porque o conto é uma coisa muito rápida, né? Então assim, pô, li, passei por ele e nem me lembro. Não, eu me senti envolvida em cada conto. Ela conseguiu coisas que às vezes você pega um livro para ler, acontece muito comigo. Às vezes eu pego um livro para ler e desde o início eu já me sinto envolvida com a história. Às vezes eu já quase desisti de livro que eu amei depois, quando eu concluí, mas eu já quase desisti de ler alguns livros porque eu chegava assim até 100 páginas e eu ainda não tinha conseguido me engatar dentro da história. E aqui não, são 18 contos que eu me senti dentro deles desde o início, né? Então essa capacidade, né, esse dom da Lígia de envolver o leitor é uma coisa muito interessante. Ela até falou numa entrevista para uma revista que eu acho que nem tem mais, mas ela uma vez falou numa entrevista para uma revista, para uma matéria que saiu numa revista, o seguinte, como é que tá aqui? Ela falou assim, abre aspas, o conto é uma forma arrebatadora de sedução, né? Então ela falava que ela tinha que seduzir logo o leitor para o leitor se envolver com a história, né? E é bem isso mesmo, eu me senti seduzida em cada conto que eu li aqui. Quais os contos que eu gostei? Todos. Eu amei todos os contos. Mas é claro que eu tive os meus preferidos, né? Eu gostei muito de Elga, né? Que acontece, é uma história de um brasileiro, meio alemão, que está na Alemanha durante a guerra, e ele acaba virando soldado lá de Hitler, e aí ele se envolve com a moça muito bonitinha, mas que tem um problema na perna, né? Ela não tem uma perna, que foi né, atingida por uma bomba e ela perdeu um pedaço da perna. E nesse conto me surpreendeu muito o final dele. Eu não esperava aquele final, eu fiquei, hã? Quê? Sabe? E foi uma surpresa assim que você não espera. É uma rasteira que você leva nesse conto que você não espera. E o primeiro foi o choque. Depois eu pensei assim, gente, que absurdo. E depois eu comecei a rir. Então eu achei muito inteligente o que ela fez naquele conto. Eu gostei muito do conto também, esse aqui que dá título ao livro, Antes do Baile Verde. É assim, a carga é uma coisa que
muito presente aqui, talvez o que tenha me fisgado. A carga emocional, apesar de ser conta, de ser uma história curta, a carga emocional que cada história tem é um absurdo, assim. Você se envolve demais com as emoções, com os pensamentos de cada personagem, né? E o Antes do Baile Verde, ele me... né, eu entrei nesse turbilhão de emoções das duas personagens. São duas personagens conversando, durante um carnaval, e elas têm uma situação de doença na família, uma é empregada da outra, e elas vão criando duas conversas paralelas ali sobre relacionamentos, sobre romance, e ao mesmo tempo elas estão falando daquela pessoa doente, e você vê que elas estão usando aquele papo do romance e do carnaval para encobrir, na verdade, o grande elefante branco que está dentro daquela situação, que é o fato de uma pessoa moribunda estar dentro daquela casa, né? E essa história, assim, mexeu muito comigo, né? Tem uma outra também, que do saxofone, tem várias histórias com saxofone, não sei se a Lígia gostava muito de saxofone, se ela tocava saxofone, que é um marido, um homem saxofonista que está sendo traído pela mulher, né? E essa história é muito interessante também, porque começa na perspectiva de um estranho que chega num lugar e ele descobre essa situação e ele não entende porque o marido não faz nada, e aí tem um desenvolvimento e uma conclusão muito interessante. Você, no princípio, concorda com o personagem que está falando, não, mas que absurdo. E aí no final você vai ver a reação do marido, e é uma coisa muito interessante como é que a autora ela é capaz de pegar tantas perspectivas e sentimentos das pessoas dentro de uma mesma situação, né? Como é que ela mexe, né? O que para você pode ser uma coisa difícil, complicada, né? Laboriosa de trabalhar, de resolver, de sentir, né? Pro outro ele tá vendo de fora como se fosse uma coisa fácil, né? Como se fosse, né, preto e branco. E aqui a gente vai ver sempre muito a área cinza. E a gente vai ser, assim, não tem personagem bonzinho ou totalmente mal. A gente vai ver personagens sendo cruéis, personagens sendo egoístas, personagens sendo psicopatas mesmo, vamos dizer assim, né? Personagens com insanidades, problemas psicológicos gravíssimos, né? E o legal é que você começa a história, você não tem a menor noção como é que aquilo ali vai se desenvolver, como é que aquilo ali vai terminar. Isso aí também foi uma coisa muito interessante, né? Bom, então Elga me prendeu muito pela surpresa, Antes do Baile Verde pela carga emocional ali, como ela trabalhou aqueles diálogos ali entre os dois personagens, Natal na Barca, né? Uma coisa assim, que sempre acompanhou também aqui todas as histórias, né? A Lígia, ela era uma das maiores representantes do movimento modernista aqui no Brasil. E não sei se por isso, mas assim, eu percebo uma carga muito realista em cada conto, sabe? Assim, realista no sentido assim, não começa a ler nenhum dos contos achando que você vai encontrar um final feliz, uma conclusão boa. Não, ela trabalha com a realidade, né? Às vezes até surpreende pro lado, né, negativo das situações ou das pessoas, né? Então vai ter coisas que você vai achar que é cruel aqui dentro, sabe? E todas as histórias, elas têm um tom de melancolia, de frustração, de desesperança, apesar disso não desanimar, não afastar o leitor da leitura, do texto, né? Ele não se sente oprimido por isso. Mas você vai ver que tem sempre esse tom de perda, de melancolia, de desesperança, de situação que não tem solução, né? Então essa é uma característica de todos, mesmo até em Natal da Barca, que né? Em Natal na Barca você vai ver que tem muito a ver ali com, né? Com Natal mesmo, né? Com vida, com aquele que morreu, mas ressuscitou, mas é o menino Jesus, a Maria, né? O leitor atento, vai perceber toda essa metáfora aí dentro dessa história, que é um conto, assim, talvez mais cheio de esperança aqui dentro. Mesmo assim,
o personagem principal, o protagonista aqui dessa história, ele vai ter um coração, assim, com pouca fé, com pouca esperança, né? Então, assim, todo esse sentimento melancólico, ele acompanha todas as histórias, né? E o último aqui, que foi As Pérolas, que acho que é o último conto aqui, que também me comoveu muito, né? Como eu já falei, a carga emocional aqui dentro dos contos é muito grande. Mas esse As Pérolas, como, né, o protagonista aqui trabalha a situação dele, né? Dentro da história, né? O tipo de ele tá passando por uma situação, ele é um personagem que tá, pelo que a gente percebe aqui, né, moribundo, né? E ele tem uma esposa, e ele acha que essa esposa vai acabar se entendendo com um conhecido deles depois que ele morrer. E isso dói muito nele, porque ele ama muito a esposa, ele sabe que a esposa o ama muito, e o fato dela de saber que ela vai, pelo menos na cabeça dele, que ela vai substituir ele por uma outra pessoa, aquilo ali, ele sente uma inconformidade com aquilo muito grande, né? E o que ele faz ali, né, toda essa batalha emocional, psicológica dele, no final, o que ele faz para tentar atenuar essa situação dentro da cabeça dele é uma coisa muito interessante. Eu achei todos os contos são inteligentíssimos, tanto do aspecto né, intelectual como emocional, psicológico, sabe? E tem um conto aqui também que se chama O Menino, né? Uma situação bem assim, vamos dizer assim, cotidiana do vizinho da porta do lado, né? Aquele conhecido seu, mas que me lembrou muito uma novela que eu trouxe até aqui, eu peguei para ver o nome, e eu vou deixar até o link para você, porque foi uma das melhores leituras do ano passado, Novelas Insólitas, do Stefan Zweig. E tem uma novela aqui que é Segredo Ardente, logo a primeira novela. E esse conto aqui da Lígia, chamada... Eu vou deixar o link aqui embaixo se vocês quiserem assistir esse vídeo aqui, tá? Esse conto da Lígia aqui, o menino, me lembrou, sabe? Um pouco a história, essa novela Segredos Ardentes. Mas é isso, pessoal. Mas assim, esses foram os meus favoritos dos favoritos, porque eu favoritei todos os contos, tá? E agora eu fiquei doida para comprar aquela edição linda que acho que foi no retrasado, né? Que botaram no mercado, acho que é da Companhia das Letras, se não me engano. Eu vou deixar a fotinha aqui, que é todos os contos da Lígia. Fiquei assim, ansiosa. Se bem que eu ainda tenho todos os contos da Clarice para ler, e eu também amo demais a Clarice. Ai, gente, é muita coisa para ler para pouco tempo de vida. Mas é isso, gente. Então, é isso. Indico demais essa leitura. Amei. E agora eu vou mostrar para vocês as opções que eu separei para nossa leitura conjunta do mês de setembro, né? Eu separei algumas coisas. Esse livrinho aqui eu vi na livraria, o vendedor conversou comigo sobre ele. Me indicou muito esse livro, se chama A Balada de Adam Henry, né? De Ian McEwan, que é o mesmo autor do outro livro que eu estou terminando, Separação, né? E ele vai trazer histórias, se eu não esqueci ainda, de um menino que precisa ser defendido, né? Deixa eu ver se acha aqui. Quem conduz a narrativa é Fiona Maia, juíza do Tribunal Superior especializada em Direito de Família, conhecida pela imparcialidade divina e inteligência diabólica. Mas o sucesso profissional esconde fracassos na vida privada. Prestes a completar 60 anos, ela se arrepende de não ter tido filhos e vê seu casamento desmoronar. Em meio à turbulência doméstica, Fiona tem que lidar com o caso de Adam Henry, um garoto de 17 anos. Ele sofre de leucemia e depende de uma transfusão de sangue para sobreviver. Seus familiares, contudo, são testemunhas de Jeová e resistem ao procedimento, né? Então parece que vai criar... O livro é fininho, mas parece que tem duas histórias muito interessantes, duas temáticas interessantes se desenvolvendo aqui dentro, né? E foi muito bem indicado. Então essa seria uma opção, né? A Balada de Adam Henry. Esse livro aqui que eu já comprei um tempão, do Flaubert, né? Essa edição linda da Carambaia,
que é o Salambô, né? A gente leu aqui ano passado Madame Bovary. Foi ano passado ou foi esse ano? Não lembro. A gente leu Madame Bovary, mas eu estou muito tempo querendo ler esse clássico aqui do Flaubert, esse Salambô. Salambô é filha do general Amilcar e objeto da paixão de Matot, um mercenário que, ao entrar em guerra com seu contratante, rouba o manto sagrado da deusa Fanet. O contato humano com o manto trará consequências irreparáveis para o destino das personagens diretamente relacionadas a ele. Parece uma história assim, tipo das Mil e Uma Noites, né? Uma aventura aí oriental. Eu queria muito ler essa história, Salambô. O outro que eu vou ler de qualquer jeito, que vocês escolheram naqueles 1001 livros para ler antes de morrer, para eu ler esse ano, aquelas 10 leituras, eu vou ler eles de qualquer jeito, mas eu queria muito compartilhar essa leitura com vocês, por isso eu estou insistindo em trazer ele como opção da leitura conjunta, que é a Elegância do Ouriço, de Muriel Barbary, né? O que fala aqui? É um delicioso romance filosófico, repleto de humor e birra, de crise adolescente, melancolia madura. A elegância do ouriço conduz seus personagens e seus leitores às questões que nenhuma vida vivida a fundo deveria evitar: o tempo, a eternidade, a justiça, a beleza e a arte e o amor, né? Então, Elegância do Ouriço. E aí eu trouxe 2 clássicos aqui que eu tô querendo ler há um tempão, que eu não vou nem ler sinopse porque, né? A Volta ao Mundo em 80 Dias, do Júlio Verne. E esse aqui é legal porque ele não é muito grosso, né? Essa edição linda da Clássico Zahar. E outro da Clássico Zahar, que acho que saiu ano passado, esse ano, que é o Robinson Crusoe, do Daniel Defoe. Então eu trouxe esses 2 clássicos. E trouxe como última opção, sempre tem umas 5, 6 opções, As Cabeças Trocadas, do Thomas Mann. Esse aqui é fininho, eu quero ver se eu leio ainda esse ano A Montanha Mágica, tá na minha lista de livros para 2023. Mas eu queria ver se a gente compartilhava uma leitura do Thomas Mann, então eu escolhi essa aqui que é mais fininha. E já me falaram que esse livro aqui é quase um conto, né? Ele é bem fininho, que é muito interessante, uma novelinha, né? Uma Lenda Indiana, tá escrito aqui embaixo. Então, repassando com vocês: As Cabeças Trocadas, do Thomas Mann. Robinson Crusoe, do Daniel Defoe. Volta ao Mundo em 80 Dias, do Júlio Verne. A Elegância do Ouriço, de Muriel Barbary. Salambô, de Flaubert. E A Balada de Adam Henry, do Ian McEwan. Essas são as nossas opções. Escreva aqui nos comentários. Venham participar conosco da nossa leitura conjunta. É muito divertida, é muito produtiva, é muito enriquecedora. A gente faz amizade, a gente conversa, a gente troca experiências, é muito bacana. Então escreva aqui nos comentários qual livro que vocês gostariam de estar lendo com a gente. Eu devo estar anunciando aí no meio dessa semana o livro que vai ser lido, depois vou trazer o cronogramazinho. E é isso, pessoal. Muito bom conversar com vocês. Ótimo dia a todos, excelentes leituras. Tchau, tchau.